E aí, pessoal, beleza? Hoje nós vamos falar de hidrostática, então vamos fazer aquela breve revisão de hidrostática, né, bem rapidinho. Então vamos passar pelos conceitos aí, alguns princípios, né? Então começando aí com densidade. Então densidade, geralmente quando a gente representa por esse Dzinho aqui, é densidade média de um corpo. O que significa densidade média? É porque esse corpo ele tem várias substâncias que compõem esse corpo. Então a gente calcula como a massa total, independente da substância que compõe esse corpo, dividido pelo volume que ele ocupa. Tá? Então essa é a densidade média. Mas a gente pode também pensar num material puro, uma substância. Então, por exemplo, se eu pego cobre puro, aquele metal lá, pego um pedaço dele, meço a massa, divido pelo volume que ele ocupa. Então a gente chama isso de densidade específica ou massa específica. Tá? Então a gente costuma representar, nesse caso, pela letra ρ. Só que, para fins práticos, a gente pode pensar nas duas como sendo quase a mesma coisa. Tá? Você não precisa ficar pirando muita cabeça com essa diferença, não. Em geral, os exercícios não cobram essa diferença propriamente. E a fórmula, o jeito de calcular é o mesmo, né? Então, você vai pegar a massa e dividir pelo volume, tudo bem? Então, é só essa diferença que quando é densidade de um material puro, a gente chama de massa específica, beleza? Agora, as unidades. Isso é importante. A gente tem que ter uma coerência nas unidades aqui. O mais comum que a gente tem para o sistema internacional, né, que é o que a gente mais usa no, em, vamos colocar assim, trabalhos científicos, né, é o sistema internacional para massa, quilograma, e volume no sistema internacional, metro cúbico. Tudo bem? Só que é muito utilizado também, aí um pouco a química utiliza bastante, e a gente no nosso dia a dia também, a massa sendo medida em gramas e o volume medido em centímetros cúbicos. Tudo bem? Então, geralmente, a gente utiliza essas duas unidades aí. E aí, utilizando essas duas unidades, é muito importante você saber converter uma na outra. Tá? Para converter uma na outra, a gente vai usar essa relação aqui, ó, que 1 grama por centímetro cúbico equivale a 10 elevado a 3 quilogramas por metro cúbico. Beleza? Então a gente sempre vai utilizar essa relação aqui, ó, 1 grama por centímetro cúbico equivale a 10 elevado a 3 quilogramas por metro cúbico. Ou seja, daqui para cá você multiplica, daqui para cá você divide por 1000. Então 10 elevado a 3 vale 1000 aí. Tranquilo? A gente tem outras unidades, por exemplo, o volume a gente pode pegar litros, mililitros, basta você ir brincando com as unidades aqui, tá bom? Então, a única coisa que tem que ser coerente. Unidade de densidade é a unidade de massa dividido por unidade de volume. Tranquilo? Bom, agora a gente vai falar de pressão. Pressão às vezes é confundida em algumas situações com força. Então, uma coisa que é determinante é a pressão e você acha que é a força. Por exemplo, quando você vai cortar alguma coisa. Então, imagina que você vai pegar um pedaço de carne e vai passar a faca ali para cortar esse pedaço de carne. O que você acha que é mais relevante? A pressão que você aplica ou a força que você aplica? Pensou aí? Na verdade, a gente tem a pressão que determina se você vai conseguir ou conseguir ou não cortar o objeto. Então, qualquer coisa que você vai cortar, o que vai determinar é a pressão que você aplica. Tudo bem? Ah, mas às vezes eu não estou conseguindo cortar, aí eu vou e aumento a força e aí eu consigo cortar. Então quer dizer, então é a força que para mim é determinante, mas tem que tomar cuidado, porque o que acontece? Quando você aumenta a força, você automaticamente está aumentando a pressão se você considerar a mesma área de superfície. Então a pressão é quanto de força que você tem por unidade de área. Beleza? Essa é a definição de pressão que a gente tem. É a distribuição de força que você tem
em uma unidade de área ali. Beleza? Então, se você tem a mesma área que atua a força, quanto maior a intensidade dela, maior vai ser a pressão. Então, por isso que tem essa falsa sensação de que é a força que é determinante. Tanto é que quando você amola uma faca, o que você está fazendo de fato? Você está diminuindo a área de contato dessa faca com o objeto. Então, a faca tem uma lâmina, né, que corta, e aí, à medida que você vai usando essa lâmina, ela vai desgastando. E aí vai ficando meio arredondado. Você não consegue perceber isso no dia a dia, mas se você olhar bem de pertinho, você vai ver que ela é meio arredondada. Quando você afia ela, depois de um tempo, né, você está deixando aquele filete mais ou menos fino de novo. Então, você está afinando aquele filete. Afinando ele, você está diminuindo a área de contato. E aí, diminuindo a área de contato, para você atingir a mesma pressão para conseguir cortar a coisa, você tem que aplicar uma força menor. Beleza? E aí, pensando na unidade, o que a gente tem aqui? A unidade que a gente mede força no Sistema Internacional é o Newton. E a área, como que a gente mede no Sistema Internacional? Metro quadrado. Então, no Sistema Internacional, para a gente medir pressão, vai ser Newton por metro quadrado. E aí o Newton por metro quadrado, ele é tão importante que ele recebe um nome, que é o Pascal. Então, o Newton por metro quadrado equivale a 1 Pascal. E a gente representa o Pascal como PA. Beleza? A gente tem outras unidades para pressão também. Tá? A gente tem o ATM, a gente tem o milímetro de Hg. Mais para frente eu comento desse milímetro de Hg. E o centímetro de Hg também. O centímetro de Hg é uma pequena variação que a gente tem, né, do milímetro de Hg. Mais para frente vai ficar mais claro isso aí. Beleza? Então a ideia é essa, pessoal. Então, nesse exemplo que está representado aqui, ó, você tem o mesmo tijolo, só que uma hora ele está deitado dessa forma e a outra hora ele está deitado com a parte de contato menor. Então, se você pensar na força que eles fazem na mesa, é a mesma. Por quê? O peso é o mesmo. Então, o peso sendo aplicado na mesa é a força que está sendo aplicada. A mesma força aplicada numa área menor, eu vou ter uma pressão resultante maior ali. Beleza? Você pode verificar essa ideia da relação de força e área, né, que o que determina é a área de fato. Se você pegar a sua caneta ou lápis aí, lapiseira, e colocar nos dois dedos assim, ó, e apertar. Quando você aperta assim, ó, na ponta fina, você sente uma dorzinha. Aí você pode associar isso com uma força maior atuando ali. Toma muito cuidado, porque olha só, se você apertou as duas ali e ela ficou parada na sua frente, o que acontece? A força que aponta para um lado tem que cancelar com a força que aponta para o outro. Então elas têm a mesma intensidade. Então as forças de contato ali nos dois dedos é a mesma. Agora, por que uma você sente mais dor do que a outra? Porque nessa que você sente mais dor, você tem uma área de contato menor e com isso você resulta numa pressão maior. Beleza? Continuando aqui, pressão de coluna de líquido. Então, quando você tem aí uma coluna de líquido e ela está sobre uma superfície, ela vai exercer força sobre essa superfície. E que força que ela faz sobre essa superfície? É a força peso. Então, se esse objeto ele tem massa, então um recipiente com líquido ali, né? Esse líquido ele possui massa. Então, se ele possui massa, ele tem um peso associado a essa massa. Então, se eu for calcular a pressão que atua no fundo desse recipiente, vai ser o quê? A força que eu aplico, que é o peso, sobre a área desse recipiente. Então, eu tenho uma área, vou colocar aqui de amarelo, uma área ali no fundo desse recipiente ali. Beleza? Então, essa área aqui, ela também contribui com a nossa pressão. Mas, se a gente for desenvolver isso aqui, a gente chega nessa relação aqui de baixo. Por quê? O peso, se a gente for calcular o peso,
é a massa do objeto vezes a gravidade sobre a área. Só que a massa do objeto eu não costumo ter nessa situação. O que eu costumo ter? A altura que o nível, né, a altura de líquido que eu tenho e qual é o líquido que eu tenho. Então, a massa, ela carrega dentro dela uma informação que é a densidade desse líquido. Então, se a gente voltar ali um pouquinho, né, a gente tem que a densidade é a massa sobre o volume. Então, se a gente pegar ali o volume e passar multiplicando, a massa é a densidade vezes o volume. Tudo bem? Só que o volume desse recipiente eu também não costumo ter. Eu tenho apenas a altura aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a área e vou multiplicar pela altura. Então, quando eu faço isso, eu chego nessa relação aqui, ó. Densidade vezes o volume, só que o volume é a altura vezes a área, né? E aí, matemática, cilindro, área da base vezes a altura, sobre a área. Então, simplificando aqui, ó, a gente chega nessa parte da equação aqui. Densidade do líquido, gravidade e altura. Beleza? E esse outro termo aqui, P0, o que significa isso? Isso é a nossa pressão atmosférica. E o que é essa pressão atmosférica? Essa pressão atmosférica é a pressão que o gás em volta da Terra faz sobre a superfície da Terra. Tá? Então o gás está sendo puxado pela aceleração da gravidade para o centro da Terra também, e como ele tem massa, ele vai ter peso. Então se tem peso aplicado na superfície da Terra, existe uma força aplicada na superfície da Terra que exerce pressão. Tudo bem? Então essa é a pressão atmosférica. E aí, essa pressão atmosférica, ela vai depender do local. Então, se você está a nível do mar, essa pressão é maior. Por quê? O nível de gás que você tem ali em cima, né, daquele ponto é maior. Então, o que influencia para determinar a pressão nem é a área que você tem dessa coluna de líquido atuando. O que é determinante é a altura que ele está. Beleza? Então, você viu aqui que a nossa área simplificou. Beleza? Agora, por que eu adicionei essa pressão atmosférica aqui? Porque além do peso do líquido fazendo força lá embaixo, você tem o quê? Uma força da pressão atmosférica empurrando esse líquido para baixo também. Então, a pressão atmosférica contribui com a pressão exercida no fundo. Então, por isso que a pressão absoluta lá no fundo vai ser a pressão atmosférica, mais a pressão devida ao peso do líquido, que é esse termo aqui. Beleza? Então, se eu pensar assim, qual que é a pressão que o líquido exerce? É só o DGH aqui. Agora, qual que é a pressão de fato que atua no ponto lá no fundo? Aí vai ser a pressão do líquido, da coluna, mais a pressão atmosférica. Beleza? Agora a gente chega no princípio de Stevin. O que o princípio de Stevin fala? Ele fala que pontos no mesmo nível, em um mesmo líquido, possuem pressões iguais. E aí, pela fórmula de pressão aqui, a gente consegue determinar isso. Que se a gente pensar assim, ó, ΔP, ou seja, a diferença de pressão, vai ser o quê? Esse termo vai cortar, né? O P0 de uma com o P0 da outra vai cortar. Então é basicamente o DGH1 menos o DGH2. Então a nossa variação de pressão é basicamente, deixa o DG em evidência, aí vai ficar H1 menos H2. E aí, colocando de uma maneira um pouco diferente, eu posso falar que é um ΔH. Então, a diferença de pressão ela é proporcional à diferença de altura. Então, se eu não tenho diferença de altura entre dois pontos, eu não vou ter diferença de pressão. Então, quando eu não tenho diferença de altura, é porque os pontos estão no mesmo nível. Beleza? Então, toda vez que eu ver pontos no mesmo nível e sendo no mesmo líquido, eu já posso afirmar que eles têm a mesma pressão. Aí, há uma explicação do porquê
todos esses tubos aqui, ó, vão ter a água no mesmo nível. Porque para fora do tubo aqui, qual que é a pressão que está atuando? A pressão atmosférica. Então, em cada ponto do lado de cima aqui, ó, quem está atuando é a pressão atmosférica. Se a pressão é igual em todos os pontos, então esses pontos devem estar no mesmo nível. Então, por isso que quando você vai, por exemplo, pegar um bule e girar, e servir alguma coisa, o nível de água dentro do bule é igual ao nível de água naquele tubinho que sai o líquido. Então, aquelas regador, né? Então, se você observar isso, você sempre vai ter a superfície na horizontal, porque eles têm que ter o mesmo nível, né? Porque quem está atuando ali é a pressão atmosférica. Beleza? E aí, olha só, o M, o N, o O e o P, pressão atmosférica, estão no mesmo nível. O R, S, T e o U está no mesmo nível, indicado pela linha tracejada ali, né? Então você já pode afirmar que eles têm a mesma pressão. O X, o Y, o Z também está no mesmo nível, então tem a mesma pressão. Mesmo que, olha só, mas o Y, eu só tenho esse tantinho de líquido aqui, mas você não olha para o objeto que você está vendo logo acima, ou seja, o tubinho aqui, ó, a restrição que você tem. Você olha pelo líquido, pelo nível do líquido, né, em todo o recipiente. Então, o nível do líquido em todo o recipiente que vai determinar essa pressão. Beleza? E aí, uma aplicação prática que a gente tem desse princípio é quando você tem esse tubo aqui, ó. Esse tubo ele serve, por exemplo, para determinar a densidade de um líquido desconhecido. Então vamos supor que você tem água aqui, que você tem a densidade conhecida dela, mas você não tem a densidade desse óleo e você quer determinar. Então o que você faz? Coloca um pouco de água, coloca um pouco de óleo. O óleo, a gente pode pensar aí num conhecimento prévio, que ele vai ter uma densidade menor, então ele fica na parte de cima aqui da água. E aí o que acontece? Na divisão de líquidos aqui, ó, a gente pode considerar que esse ponto pertence tanto ao óleo quanto à água. Então, de fato, a gente pode falar assim, não, esse ponto pertence à água. E aí, se eu buscar um ponto que está no mesmo nível do outro lado, ele também está fazendo parte da água. Então, a gente pode falar que a pressão A, naquele ponto ali em cima, é igual à pressão B. Por quê? São dois pontos que estão no mesmo líquido e no mesmo nível. Então, como que a gente calcula a pressão no ponto A? Aí eu posso considerar ou não a pressão atmosférica, aí vai depender se o tubo está aberto ou não. Vamos supor que está aberto, então eu tenho a pressão atmosférica de um lado e a pressão atmosférica do outro. Aí eu tenho que considerar isso. Mas, como eu vou igualar esses dois pontos, aí vai cancelar, então não preciso considerar. Agora, se um tubo estiver fechado ou aberto, fechado de um dos dois lados, aí eu já não tenho a pressão atmosférica e eu teria que ver qual é a pressão do gás que está lá dentro, por exemplo. Então vai ficar assim, ó, pressão do ponto A vai ser a densidade do líquido A, então vou colocar essa densidade de A, vezes a gravidade, né, vezes a altura do ponto A. E a de B, densidade de B, vezes a gravidade, vezes a altura de B. E aí você observa que a gente pode cancelar a nossa gravidade aqui, e chega em que densidade de A vezes a altura de A é igual a densidade de B vezes a altura de B. Então, olha só, a gente consegue, por exemplo, calcular a densidade do óleo sabendo a altura de um líquido e do outro, a densidade conhecida da água, e aí é só isolar, beleza? Então isso aqui é bem fácil, né? Você coloca o tubo, vai lá e mede com uma régua, alguma coisa assim, você consegue adquirir essas medidas de uma maneira bem fácil. Agora o princípio de Pascal. O princípio de Pascal, o que ele afirma? Que num sistema fechado, quando você aumenta a pressão em um determinado ponto, esse aumento de pressão ele se propaga para todos os outros pontos. Tudo bem? Não quer dizer que todos os pontos possuem a mesma pressão, não. Eu tenho que pensar na variação de pressão. Então, se eu mudei a pressão em um determinado ponto, essa mesma quantidade de mudança vai ocorrer em todos os outros pontos. Então, qual que é a ideia aqui? Imagine que você tem esse óleo aqui dentro
e a princípio você só tem o êmbolo e os dois êmbolos, né, de um lado e do outro, em repouso. Então você já tem uma distribuição de pressão, né? Então quanto mais profundo, maior vai ser a pressão. Só que aí o que acontece? Você vai colocar um carro de um lado e vai fazer uma força do outro lado para equilibrar novamente. Então você teve uma alteração do sistema, mas você quer que ele permaneça em equilíbrio. Então o que vai acontecer? Eu vou aplicar uma força desse lado e, consequentemente, se eu apliquei uma força que não existia, eu vou estar também aplicando uma pressão que não existia. Então eu tive um aumento de pressão, que eu vou chamar de ΔP1, de um lado. E do outro lado, eu tive um aumento também pelo princípio de Pascal, ΔP2. E eu sei que esse aumento do outro lado tem que ser igual. Tudo bem? Então, criei um aumento de pressão aqui e aqui também vai sair um aumento de pressão. E aí, como que eu calculo esse aumento de pressão no êmbolo 1 aqui? É a força que eu apliquei sobre a área que esse êmbolo possui. E aqui do outro lado, a força que vai sair é a F2, de acordo com a pressão que atuou na área 2. Então, observe o seguinte, se eu considerar esse lado aqui com as grandezas constantes, o que vai acontecer? Quanto maior a área do outro lado, maior é a força que eu consigo. Então esse é um sistema de ganho de força. Então é um sistema do elevador hidráulico, ou freio hidráulico, né? Você faz uma força pequena de um lado e sai do outro lado uma força muito maior. E essa força maior, ela é tantas vezes quanto a área for maior. Beleza? Então se eu tenho aqui o dobro da área do pistão menor aqui, então eu vou ter o dobro da força. Só que geralmente, se a gente pegar e precisar de fato multiplicar pelo tanto de força que a gente tem que sustentar, fica inviável. Por quê? O deslocamento que eu tenho aqui, ó, tem que deslocar o mesmo volume do outro lado. Então, se eu pego o deslocamento para uma área pequena e do outro lado para uma área grande, para deslocar o mesmo volume, eu vou ter que ter um deslocamento aqui muito maior do que esse. Tudo bem? Então, eles costumam associar ganho de força. Então, você tem geralmente um elevador hidráulico, uma parte que é hidráulica e uma parte que é alavanca. Então, vocês viram na mecânica, né, também, que a alavanca é uma maneira de você multiplicar a força. Então, geralmente, a gente tem a associação dos dois, a alavanca com o sistema hidráulico. Beleza? Mas aqui, em geral, as questões, elas cobram como é ideal, né? Então não faz muita diferença o comprimento que você tem aqui que deslocar para conseguir sustentar o objeto, não. Tranquilo? Agora a gente chega ao empuxo. Pessoal, o que é o empuxo? Você já percebeu o empuxo? Para quem aí já nadou, já brincou na piscina ou no rio, enfim. Quando você carrega uma pessoa dentro da água, é bem mais fácil do que você carregar essa pessoa fora da água. Você já deve ter percebido isso. Então, às vezes, você não consegue carregar uma pessoa fora d'água e aí, brincando lá na piscina, você consegue sustentar essa pessoa aí. Por quê? Ela ficou mais leve? Não, ela não ficou mais leve. O que aconteceu? Aconteceu que quando você mergulha um objeto em um fluido, pode ser líquido ou gás, você tem uma diferença de pressão da parte de cima com a parte de baixo. Então, fazendo um esquema aqui bem rapidinho, imagine esse bloco aqui, e aí ele está mergulhado em um líquido aí. Vamos colocar líquido porque geralmente a gente trabalha com líquido. Então, se eu pegar esse ponto aqui em cima, ele está sofrendo uma pressão do líquido por causa daquela coluna ali. E se eu pegar esses mesmos pontos na parte de baixo, alinhados ali, né? O que você tem? Você tem a pressão lá no fundo atuando. Só que essa pressão no fundo ela é maior. Por quê? Porque ela está numa profundidade maior. Agora, e se eu pegar na lateral, eu também tenho um crescimento à medida que eu vou descendo. Só que esse crescimento acontece dos dois lados, né? Então, diametralmente oposto, né, que a gente fala, eles vão ter a mesma pressão e aí com isso eu vou ter um cancelamento. Então, o que interessa para a gente é a direção vertical. Então, se eu faço uma pressão na área de cima, então tem uma força ali para baixo.
E na área de baixo eu tenho uma pressão para cima, então tem uma força para cima. Considerando a área de cima igual à área de baixo, o que você tem? Uma força maior embaixo do que em cima. Então vai ter uma resultante para cima. E essa resultante para cima é o que a gente chama de empuxo. Beleza? Então essa força que te ajuda a sustentar uma pessoa dentro da água é o empuxo. Beleza? Agora, existe o teorema de Arquimedes. O Arquimedes, o que ele falou? Ele descobriu uma maneira de calcular o valor desse empuxo. Ele pensou o seguinte, se eu mergulhar um líquido, uma pedra no líquido, o que ela vai fazer? Ela vai ter que deslocar um volume de líquido. Então ele colocou aqui, ó, experimentalmente aqui, ó, a água bem no nível de cair aqui. Então qualquer coisinha que eu aumentar o nível dessa água, ela cai e é recolhida por esse pote aqui. Então, para a pedra entrar, ela tem que deslocar volume. E esse volume vai direto para esse copo aqui. Aí o Arquimedes, lá atrás, trocentos anos atrás, ele deduziu a ideia de que o peso do líquido deslocado é igual ao valor do empuxo. Então ele falou que o empuxo que o objeto sofre é igual ao peso de líquido deslocado. Então, se eu pegar esse líquido que foi derramado no pote e pesar ele, o valor do peso é igual ao valor do empuxo que essa pedra está sofrendo. Beleza? E como que a gente calcula o peso de alguma coisa? É massa vezes gravidade, né? Só que igual a gente fez lá na pressão, essa massa aqui, ó, a gente não vai ter informação da massa de líquido propriamente. O que a gente vai ter? A informação do líquido, qual é o líquido, ou seja, a densidade desse líquido, e a gente vai ter o volume do objeto. Então, o volume do objeto coincide, se ele for totalmente submerso, coincide com o volume deslocado. Ou se você pensar que ele foi parcialmente mergulhado, então você pega o volume que foi parcialmente mergulhado, vai ser igual ao volume deslocado. Então a gente pode pensar que no lugar da massa vai ser a densidade do líquido vezes o volume deslocado. Aí a gente chega nessa expressão aqui, ó, de baixo. Então o empuxo é a densidade do líquido vezes a densidade do líquido vezes o volume deslocado vezes a gravidade. Beleza? E aí o que acontece? Para a gente fechar esse assunto de hidrostática, eu vou trazer para vocês a ideia do que boia ou que afunda quando você coloca em um determinado líquido, né? Às vezes a gente tem aquela sensação, né, de que uma coisa muito pesada vai afundar e uma coisa leve que vai flutuar. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? E às vezes pensa até um pouco certo, mas com a ideia de peso e densidade diferente. Então tem muita gente que confunde, né? Igual aquela pergunta, o que pesa mais? 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? Então se você tem a mesma massa, vai pesar o mesmo. Só que a pegadinha é o seguinte, a densidade do chumbo, que é o que traz a confusão nessa pegadinha, é que é bem maior do que o de algodão. Então, com uma densidade maior, eu preciso de poucas partículas para atingir determinada massa. Então, eu preciso de muito algodão para chegar na mesma massa que um pedacinho de chumbo. Beleza? Então, pessoal, o que vai ser determinante para um objeto afundar ou não vai ser o quê? A densidade desse objeto comparado com a do líquido. A gente pode pensar o seguinte, vamos supor que eu pego um recipiente e encho de líquido. E aí eu pego e solto um objeto no meio desse líquido aí. Então eu levei o objeto lá no fundo, com a mão, segurando ele, e solto. Tem 3 coisas que podem acontecer com esse objeto. Ele pode subir, depois que eu abandono ele pode descer ou ele pode ficar parado. Para cada situação, eu tenho uma relação de densidade. Então, vamos verificar para cada relação. Então, vamos supor que ele subiu. Se ele subiu, quando eu abandonei, quer dizer que tem um empuxo para cima e tem um peso para baixo.
Se ele subiu, quer dizer que sobrou força para cima. Então quer dizer que o nosso empuxo é maior do que o peso. Tudo bem? E como que a gente calcula o empuxo que esse cara sofre? Tá aqui a fórmula. Densidade do líquido, volume deslocado, vezes a gravidade. E se a gente pensar no peso do objeto? O peso do objeto é a massa desse objeto vezes a gravidade. Só que, novamente, a gente não sabe a massa do objeto. A gente vai comparar a densidade desse objeto. Então, é a densidade do objeto vezes o volume do objeto, que aí eu tenho a massa, né? Vezes a gravidade. Então, a gente pode simplificar aqui a gravidade. E a gente chega que a densidade do líquido é... Antes de chegar nessa relação, vamos comparar aqui também já o volume. O volume deslocado e o volume do objeto. Olha só, eu coloquei o objeto totalmente submerso. Então, o volume que ele ocupa, ele teve que deslocar de líquido. Então, coincide que o volume deslocado é igual ao volume do objeto. Então, sobra só as densidades. Então, a densidade do líquido tem que ser maior do que a densidade do objeto. Aí ele sobe. Tudo bem? Agora, subiu, o que ele faz lá em cima? Ele fica boiando lá em cima, né? Aí ele ficando boiando, o que acontece? O empuxo é igual ao peso. Então, todo objeto que fica boiando na parte de cima de um líquido, você pode afirmar que o empuxo é igual ao peso. Beleza? Agora, e se desceu? Se desceu, então quer dizer que o empuxo ele é menor do que o peso. Então as expressões aqui são iguais. Vai cortar o volume deslocado, vai cortar a gravidade e vai sobrar a densidade. Só que agora o que muda é a relação do sinal aqui, né? Densidade do líquido menor do que a densidade do objeto. Beleza? Então olha só. Se o líquido é mais denso, o objeto boia. Se o líquido é menos denso, o objeto afunda. Então, não é o peso que é determinante, é a densidade. Então, por exemplo, o pessoal joga madeira no rio e ela fica boiando. Então, às vezes, você tem uma tora gigante de madeira, pesadona, e ela boia. Por quê? Porque a densidade da madeira ela é menor do que a densidade da água. Ok? Aí você pega um clipe de papel que é levinho, coloca dentro da água e ele pega e afunda. E ele afundou por quê? Porque é um metal e esse metal tem a densidade maior do que a da água. Beleza? Aí ele afunda. Ah, mas eu já vi que eles já colocaram um clipe ali em cima da água e ele ficou boiando ali. Então, existe exceção? Não, não existe exceção. O que aconteceu ali é a tensão superficial da água. Então, a tensão superficial da água é uma força, né, que existe entre as moléculas de coesão, e aí essa força, se ela não for vencida, o objeto consegue ficar ali em cima dela. Beleza? Agora, quando você já coloca ele lá dentro, você não precisa mais vencer essa força, com certeza ele vai afundar. Tranquilo? E se ele ficou parado, então quer dizer que ele está em equilíbrio, então o empuxo é igual ao peso. E aí a mesma relação para os dois, então o que vai mudar é a igualdade ali. Então a densidade vai ser a mesma. Tranquilo? Então toda vez que a densidade do objeto é igual à do líquido, ele fica parado se ele já está parado. Ou ele fica em movimento uniforme se ele já está em movimento. Ok? Quem faz isso é o submarino. O submarino ele consegue as três situações. Então quando você vai começar a mergulhar, ele está com a densidade menor do que a do líquido, que ele está lá flutuando, boiando em cima da água. Agora, quando ele quer descer, o que você faz? Tem umas câmaras com espaço vazio que você preenche com água. E aí, preenchendo com água, você aumenta a massa, mantendo o mesmo volume da estrutura, né? Então, aumentando a massa, mantendo o volume, você aumenta a densidade. Beleza? Aí ele pega e afunda. Aí eu quero ficar parado observando peixe, alguma planta, alguma coisa assim. Aí o que ele faz? Ele busca equilibrar. Então ele vai pegar um pouco mais de água ou jogar água para fora do submarino, de modo que o empuxo e o peso se igualam. Ou seja, que a densidade da água ali, né, seja igual à densidade média do submarino. Beleza? Então é isso, pessoal. A gente fecha
com a nossa revisão aí de hidrostática. Até mais!